Olá, eu quero perguntar uma coisa pra você. Você já pediu alguma coisa pro seu marido 1000 vezes e ele demorou 1000 anos pra fazer? Já aconteceu também na sua casa? Acontece nas melhores famílias, é normal. A gente tem que ter muita tolerância e muita paciência. E eu quero ler pra vocês o que Provérbios 28:9 fala assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Sabe o que significa isso? Obediência. Obediência à palavra de Deus. A gente falou nesse desafio sobre muitos assuntos. Tudo aquilo que o nosso marido considera ser essencial para a vida dele, nós falamos aqui. Mas eu quero ser bem sincera com você. Se ele não quiser mudar, não vai mudar. Se você não quiser obedecer aquilo que a palavra de Deus manda, você nunca vai experimentar aquilo que ele tem para sua vida. Parece simples essa decisão de obedecer ou não, mas na prática, no dia a dia, é muito difícil. Mas eu quero falar para você que a nossa obediência, ela tá ligada ao amor de Cristo, porque Deus ele é coerente. Ele fala assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. A Bíblia fala que a manifestação do amor de Deus, da presença de Deus na nossa vida, ela tá ligada à obediência que a gente tem a ele. Então, se você quer ver a presença de Deus na sua vida, no seu casamento, você precisa decidir obedecer. Porque senão nada vai acontecer. Deus ele pode fazer o milagre por misericórdia, por muito amor a você, ou muito amor ao seu marido, mas você também precisa decidir mudar, decidir obedecer. A partir de hoje, ser uma pessoa diferente. Então, a oração tem muito o seu valor. E eu quero que você entenda que a oração é uma prática diária, é uma parte da nossa rotina. Eu adquiri ela para minha vida e tem feito toda a diferença. Já faz algum tempo eu adquiri um hábito de acordar 2 horas mais cedo para poder meditar na palavra e orar pelo meu marido. E se eu falar para você que coisas que eu tenho orado na minha vida e na vida dele por mudanças aconteceu em questão de dias e semanas, eu não estou exagerando, porque Deus me deu a experiência de sentir na pele o que a oração é capaz de fazer. E é justamente por isso que eu comecei esse desafio, porque eu senti no meu coração que aquilo que eu orava estava ao meu alcance, só faltava eu ir lá buscar, fazer a minha parte, obedecer aos mandamentos de Deus. Sabe o que a Bíblia promete para quem é obediente? A Bíblia promete em Salmos 25:10, misericórdia. Salmos 37:37, paz. Provérbios 29:18, felicidade. Provérbios 21:7, fartura. Lucas 11:28, bênção. Provérbios 21:21, vida. E sabe o que traz a desobediência? Provérbios 28:9, orações não respondidas. Provérbios 15:10, graves consequências. E na impossibilidade de herdar grandes coisas de Deus, 1 Coríntios 6:9, é muita desvantagem comparado à vantagem. Você tem sentido morte no seu casamento? Não morte física apenas, mas morte espiritual, morte emocional, morte afetiva. A obediência promete vida. Você tem sentido às vezes falta de misericórdia por ele? Falta de compaixão, falta de amor, falta de afeto? A obediência promete misericórdia. E quando a gente obedece, não é só fazer, é fazer especificamente o que a Bíblia fala. E quando a gente fala em obediência à palavra de Deus, a gente tem que ter claro que não é só fazer, é fazer exatamente como Deus mandou. A gente ensina para as crianças na igreja que obedecer é obedecer completamente, imediatamente e sem reclamar. E quando eu ensino isso, é como se eu estivesse falando para mim mesma. Obedecer imediatamente, completamente e sem reclamar. E é a mesma coisa com Deus. Por exemplo, se Deus fala na palavra dele que o seu marido deve descansar e ele não descansa, isso é desobediência? Se Deus manda ele fazer um certo tipo de trabalho e ele não faz, isso é desobediência? Se a Bíblia fala pra gente mudar e a gente não muda, isso é desobediência? E Deus promete muitas bênçãos para quem é obediente. Quando nós somos obedientes, nossa vida ela é fundamentada na rocha. A rocha é Cristo. Em Mateus 7 fala da história do homem que construiu sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Vieram as chuvas fortes, o vento forte, e aquela casa que estava construída sobre a areia, ela caiu. E a que estava construída sobre a rocha, ela permaneceu. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender que a rocha é fundamentação. Você já escutou a história do bambu chinês? Eu acredito que sim. Essa história me marcou muito porque o bambu, ele demora anos para crescer, para aparecer.
porque ele passa muito tempo, a maioria do tempo, assim, uns 6, 7 anos, crescendo para baixo, fundamentando, criando raiz, para quando ele sair, ele atingir proporções inimagináveis e fortes. Ele não quebra com facilidade. Por quê? Porque ele tem raízes profundas. E é isso que eu quero falar para você. A obediência faz com que você atinja raízes profundas. Por isso, se Deus falou para você fazer, faça. Se Deus falou para o seu marido fazer, ore para que ele faça. E se ele tem dificuldade em fazer e é aberto para conselhos, aproveite essa janela e fale com amor para ele. Eu tenho certeza que você não quer ver a sua casa derrubada. Por isso, se a desobediência do seu marido aos princípios de Deus derrubou a sua casa em algum momento, saiba que a sua oração é capaz de fazê-la ficar de pé novamente. Por isso eu quero orar com você para que vocês dois atinjam a obediência da palavra de Deus, que vocês dois possam colocar em prática tudo que nós vimos nesses desafios. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz que se a gente contemplar a iniquidade em nosso coração, o Senhor não ouvirá. Eu desejo que o Senhor ouça as minhas orações e peço para que o Senhor me revele onde eu estou errando em desobediência na minha vida, especialmente em relação ao meu marido. Se eu estou sendo egoísta, pouco amorosa, crítica, irritada, ressentida, incapaz de perdoar ou amarga para com ele, o Senhor me mostre. Eu não quero desobedecer ao Senhor e eu não quero viver longe do teu caminho. Eu confesso o meu pecado e te peço perdão. Eu oro para que o Senhor dê ao meu marido o desejo de viver em obediência à tua palavra e os teus caminhos. Que o Senhor possa estar revelando e arrancando qualquer coisa nele que não venha do Senhor. Que o Senhor possa estar ajudando ele a submeter cada pensamento e cada ação ao teu controle. Que o Senhor possa estar fazendo ele lembrar de fazer o bem às pessoas, não revidar, não ser vingativo, não falar mal de ninguém, não ser invejoso. O ajuda, Senhor, a ser pacífico, amável, humilde. Ensina-o a aceitar o sofrimento, a disciplina. Recompensa ele segundo os seus caminhos e segundo a sua pureza. Que o Senhor possa estar mostrando para ele os seus caminhos. Ensina, Senhor, aonde ele deve colocar a planta dos seus pés. Que ele possa estar sendo guiado pela verdade. Que o Senhor possa estar mostrando para ele que o Senhor é a sua salvação. Eu te peço que o Senhor possa estar fazendo dele uma pessoa de oração, um marido de oração, um homem de oração por mim, pela nossa casa, pela nossa família, pelo seu emprego. Porque eu sei que quando a gente adora o Senhor e se torna uma pessoa de oração, a gente ganha mais discernimento, mais sabedoria. A nossa vida ela é transformada e recebe poder para viver conforme o Senhor quer. Então eu te peço que eu possa estar ajudando ele a escutar suas instruções específicas e que ele possa ser capacitado a te obedecer. Dê para ele um coração que anseie por cumprir a tua vontade e que ele possa desfrutar a paz que só vem da vida, que vive em completa obediência aos teus caminhos. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou comigo, que Deus te abençoe e que isso se torne verdade na sua vida e na vida do seu marido. Que Deus te abençoe e eu vejo você amanhã, no nosso último dia de desafio. Eu tenho uma palavra especial para esse último dia. Não deixe de assistir. Que Deus te abençoe.